Isso é o homem que não é casado. É, Seu caso assim, né? sim. Ou jovem, né? Porque tem moça que você chama Rapariga, de... né? Rapariga, fosse tem gente português de que se Portugal. importa com esse tipo de coisa e aí ela se Cultiste. chama de senhorita. Nossa, eu já tomei já patada já. Eu também já tomei, eu falei assim, eu tá no céu, uma pessoa Senhora falou não. comigo. Então, desculpa, só tô tentando te respeitar. Mas vamos fazer assim. Então vamos lá. Jesus, mestre, amigo, agradecemos a oportunidade do estudo. Pedimos que possamos aproveitar este momento para o nosso crescimento, nossa melhora, para o nosso aprendizado em torno da mediunidade, ferramenta iluminada, que nos enche de alegria, de esperança e de fé. Dá no Senhor a capacidade e o entendimento, acima de tudo, a vontade de sermos melhores. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? A gente está no capítulo 7 do domínio da mediunidade, né? Mas esse negócio de dísticos aí, né? Isso aí é coisa antiga, gente. Né? Pelo menos Senhor, você pode falar assim, Senhor só Jesus. Então, Você por dá uma isso que eu nem disfarçada. falo. Dentro da casa espírita, então eu nem falo. Esse negócio de Senhor, né? Principalmente quando a pessoa fica com cabelo branco, né? Tem um colega meu que morre de raiva, ele tem cabelo, a cabeça dele é branquinha, né? Trabalha comigo, aí chama ele de senhor, aí ele, você vê na cara dele. Fica. Né? Mas é um respeito também, né, gente? Né? Eu acho que senhora é mais agressivo que senhor, não sei. Porque senhora me lembra da minha avó. Né? Senhor, você lembra, né? De alguém? Né? Mas é isso aí. Gente, nós estamos no capítulo 7 do livro e hoje nós vamos falar sobre o trabalho espiritual, né, da reunião, né? Semana passada a gente falou um pouco sobre, né, a chegada do companheiro lá, né, que foi atendido lá, né, que foi recebido, e hoje nós vamos entrar na parte da reunião em si, né, da comunicação mediúnica, né? O Vinícius vai falar pra gente, né, Vinícius? O diálogo, né? O diálogo, né? A conversa desse povo aí. O doutrinador. Doutrinador. É isso, né? Mas então começa com o Libório, a médium a Clementina, né? Eles vão conversar e aí o Silva, que é o dirigente, vai começar esse diálogo, né? Então primeiro ele já chega recebendo o espírito, o Libório já vem falando, né, que ele estava doente, ele estava precisando de ajuda. Só que, igual a gente fala, né, quem mais está em um estado de dor, mais está agressivo, né? Essa ideia de eu me defender, eu vou atacar. E aí começa, então, primeiro um diálogo bem abrupto, né? Para ele tentando ainda, o dirigente, né, o Silva, tentando conquistar ele com um amor, né? Chamando ele de irmão, dando as boas-vindas para a reunião. E aí ele bora super agressivo, falando que ele não era irmão de nada, chamando ele de padre, né? Que é alguém que é fanático de religião. Mas a gente vê que a forma como o Libório ele vai agir, né, é a forma como que a gente tem que cada vez mais buscar justamente isso, né? Entender que quem está agindo assim não é quem quer te agredir, não é alguém que até é legal essa parte, né? Que fala que você vê que ele não lida com o Silva, não lida com o Libório como se ele fosse um ser das trevas que precisa ser doutrinado. Minha doutrinação é até uma palavra tão complicada, né? Hoje nem se usa mais doutrinar. Doutrinar é isso, né? Dá uma ideia de. Né? Hoje é mais dialogar, evangelizar. E né? você vê que a própria palavra contradiz com a própria ação do Silva, né? Que ele vai agir com total amor, né? O André Luiz fala que até comove eles, né? A forma como que vai discorrer essa conversa, que de fato ele vê o espírito como alguém doente, alguém que precisa de ajuda, igual a gente fala, igual ele fala, como um familiar seu que está no processo de demência, que precisa de ter mais atenção, mais carinho, mais paciência. E você vê que, igual fala, né, ele tem a ajuda do mentor dele para discorrer a reunião, mas o próprio Silva, ele tem esse amor ali. Ele tem essa energia de carinho, essa energia de acolher o espírito. E a gente vê que a partir desse momento, o Libório, mesmo ainda agindo de maneira mais agressiva, ele já vai mudando. Ele já vai vendo que o que ele está recebendo ali não é o que ele está acostumado. Ele já vai ver uma energia de carinho, uma energia de acolhimento, que cada vez mais ele vai mudando, né? Ele vai ficando mais calmo. E
começa então, né, o Libório reagindo ainda que ele não tem amigos, que na verdade quem está na miséria não tem amigo nenhum. E isso é muito triste porque demonstra muito no que a gente fala, né? Quando a gente está nesses processos de viciação, a gente está nesses processos desses caminhos mais tortuosos, né? A gente tem várias companhias para aquilo que a gente faz. Mas quando aperta o calo, todo mundo some. Porque é muito triste quando ele fala, né, que na miséria não tem amigo. Todo mundo abandona. Porque é justamente isso. A ideia de que abandonar e a ilusão antes que a ilusão te abandone vem muito disso, né? E ele só pensa na Sarah, né? Que é a moça que ele tá obsidiando, né? Que gosta, que eu amava, né? E ele fica falando. A Sara era alguma coisa dele? Era a moça que foi lá na casa. Encarnada? Ela tá encarnada. A Sarah que foi na casa espírita buscar ajuda. Lembra que eles falaram que chegou uma moça e ela estava acompanhada? É essa Sarah. Ah, tá. Como se fosse apaixonante dele. Ele fala, eu quero a Sarah, eu só penso na Sarah. É porque ela era a única pessoa que dava alimento mental para ele, porque ela era a única que se lembrava dele com afeto. E aí o que aconteceu? Ela traiu, né? Os dois tinham um laço, e aí ele estava no processo, né? Ele tava igual um sanguessuga lá em cima dela, lá, igual, né? Então ele estava retirando a energia da Sarah, e agora ele está sendo atendido, né? E é interessante que assim, vocês percebem que tudo que o dirigente fala para ele rebate. Rebate. Tipo assim, quem é você? Ah, eu sou seu irmão. Mentira, não te conheço. Tipo assim, né? Como é que você é meu irmão? Não tem irmão? Né? Ou seja, ele não consegue reconhecer nem os termos mais, né? Vamos dizer assim, afetuosos do companheiro. Enquanto encarnado, vivia na completa ignorância. E também e como ele tá no mundo, essa é uma coisa interessante. Ele tá no mundo espiritual exatamente como ele estava encarnado, né? Então esse papo de irmão é papo de crente, é papo de religioso. Não sou seu irmão, não. Você é meu irmão, te conheço, né? Fala, Luiz. Posso trazer um pouco disso aí pro lado pessoal? Por exemplo, eu tenho experiência de que essa parte me tocou muito com relação a o que a Sarah emitia, igual você falou, ela tinha um afeto verdadeiro, né? Aí tem que eu fico pensando assim, até que ponto, né? Essa questão da gente ter um afeto, da gente emitir por um desencarnado, porque eu há pouco tempo teve uma pessoa do meu ciclo que desencarnou, mas era uma pessoa que ele tinha profundo ódio de mim, assim, e eu nunca senti nada assim dessas questões, né? Assim, de ter aversão a ele e tudo. Muito pelo contrário, né? Não é à toa que eu já tinha começado a vir aqui, 2 dias antes de ele desencarnar, eu vi a mãe dele. Que até eu chamava de avó, ele foi um ex-padrasto meu. E desde os meus 4 anos de idade, quando eu conheci ele tinha aversão a mim. E assim, aí minha mãe se separou dele já tem mais de 15 anos, e eu fiquei sabendo que ele faleceu, e eu via fazer preces, essa coisa toda, e eu sempre mecanizando. Mas é essa questão, o processo obsessivo, ele depende de 2 situações. Primeiro, a mente tem que estar ligada na outra. Por isso que muito obsessor, às vezes, fica rondando o outro décadas, porque não tem nada que ligue ele naquela pessoa. Entendi. Então ele não tem acesso. Então o que ele vai tentar fazer? Ou ele vai tentar influenciar alguém próximo, né? Por exemplo, que influenciar a Renata. Mas a Renata, que está aqui, ela não tem abertura. O que eu vou procurar? Eu vou procurar alguma pessoa com o ciclo de convivência dela que tem afinidade, né? Mas por que a Sarah estava aqui também? Né? Não é só, o espírito não estava associado com a Sarah só porque ela gostava dele, gente. Porque a Sarah também carregava os desequilíbrios dela que deviam ser semelhantes ao dele. Sim. Né? Você vai ver aqui na história dele aqui, né, que ele era um farrista, né? Com certeza a Sarah era a companheira dele nesse tipo de situação, né? Em que nível a gente não sabe, mas que tem muito mais em comum do que além do amor, com certeza. Então eles devem ter vícios semelhantes, eles devem ter dificuldades semelhantes, que fez com que os dois se amarrassem. É o nada por acaso, né? Exatamente, né? Porque, por exemplo, se a Sarah fosse um modelo de virtude, né? Imagina, a Sarah um ser equilibradíssimo, que ama. Ele não ia ter acesso a ela para poder parasitar ela igual ele estava parasitando. Entendeu? Porque a própria energia dela, por mais que ele admirasse, ele talvez quisesse até ficar perto dela, a energia dela não ia ser compatível com a dele. Esse ponto que eu fiquei. Entendeu? Ali juntou tudo. Né? Juntou a questão afetiva, juntou as questões das dificuldades de ambos que eram semelhantes e juntou o estado psíquico dela e o dele.
Mas a Sara tem uma vantagem. O que é que acontece? Ela foi buscar ajuda. Quando ela vai na casa espírita, ela está indo buscar ajuda. Né? Então, por isso que a separação está sendo feita. E, normalmente, gente, a separação da obsessão é um processo doloroso, inclusive para o obsidiado. Porque a maioria dos obsidiados alimentam a energia do obsessor. Né? Muitas vezes querem se ver livres da companhia indesejada, mas não querem mudar a sua conduta para não manter aquele vínculo. Eu quero que o obsessor que me foque, me ajuda a beber, vá embora, mas não quero parar de beber, não. Sim. Eu quero que o obsessor que me incentiva nos desequilíbrios do sexo, vá embora, mas eu quero continuar só eu aqui fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Por isso que muito processo obsessivo não se cura, porque não tem mudança. Né? Às vezes tem uma melhora. Por quê? Porque você afastou o obsessor. Né? Por isso que não adianta. Às vezes você faz um trato com as trevas lá, aí vem uns espíritos mais bravos que o seu obsessor, agarra ele pela goela, arrasta ele para um buraco lá, você fica uma semana sem obsessor. Mas aí você sai para os mesmos ambientes desequilibrados, tem um monte lá, fala, ô, pô, Marcelo tá sozinho hoje, é para nós aí, ó. Vamos lá. Casa limpa, né? É a casa, exatamente o que Jesus... Toda casa passa por isso? Como assim? Essa questão do obsessor? Igual a gente está aqui procurando o estudo. Você fala casa individual da gente? Nosso lar. Depende muito. Depende muito, porque assim, somos pessoas diferentes, né? Então, assim, e a gente está irradiando o tempo todo. Né? Então, assim, algum nível de obsessão todos nós já tivemos, teremos ou estamos tendo, porque a nossa mente, ela está, né? Mas existem tipos diferentes de processo obsessivo. Se não tem acesso a gente, pega alguém. Depende se for um espírito vingativo, né? Porque tem a obsessão simples, que normalmente é a obsessão de vício, que pode se tornar uma coisa mais complicada com o tempo, né? E tem a obsessão por processo de vingança. A obsessão por processo de vingança já é um trem mais complicado. Que é aquele espírito te odeia porque você é você. Te odeia porque lá, sei lá onde, lá no passado, lá, você estuprou a filha dele, você cortou o pescoço dele, você enganou ele, você vendeu a parte da fazenda dele e fez ele ser preso, você matou ele pelas costas, sei lá o quê. Esse é mais difícil. E tem um outro negócio, e tem a obsessão afetiva, né? Diz que o pior tipo de obsessor é espírito feminino. Eu sei por exemplo próprio. Eu tinha um obsessor, minha filha, né? Mas assim, ainda bem que ela já mais ou menos me perdoou, né? Mas assim, Já começou o processo. Já tá lá, né? Chegar, né? Mas assim, por quê? Porque o afeto, ele é um indutor de desequilíbrio, né? Então assim, é complicado. Ódio, né? Na verdade. É o afeto que torna ódio, né? Porque você tem um laço afetivo com a pessoa. Sim. O obsessor acha que tá fazendo bem, né? Essa questão. Entendeu? Você tem um laço afetivo, você trai o laço afetivo. Aquilo magoa violentamente, né? E poucos espíritos conseguem se libertar disso, né? Por que a gente fala da questão do espírito feminino, né? Feminino no sentido da psicologia mesmo, espiritual, né? Porque é mais emotivo. Então a emoção aprofunda. Então, te amo muito, mas também te odeio pra caramba. Entendeu? Te amo, mas não me faz raiva. Mas o ódio, o amor transforma em ódio, né? Né? Então a jornada para você transformar isso é muito mais. Né? Você vai ter que reencarnar de novo, vai ter que fazer aquele espírito, vai ter que vir como seu filho, como seu pai, né? Para você poder reconstruir a jornada evolutiva. Porque assim, às vezes, por causa de uma bobagem, gente, você pena aí, milênios, né? Então, assim, o espírito me odiava lá da época da construção das pirâmides do Egito, pra você ter ideia. Né? Falar comigo, todo mundo gosta de você, mas eu não gosto, não. Eu sei quem você é. Entendeu? Né? Ficou milênios sem me ver. Quando achou, eu falei, safado, eu sei mesmo. Você vai ver comigo. Né? Eu acho que até por isso que essa obsessão com a Sara não é tão forte assim, porque não tem tanto esse vínculo de um amor doentio. Ele não ama ela. Ele lembra da Sara porque a Sara lembra dele. Exatamente. Tanto é que mais pra frente vai ver ele contando a história, não tem algo que ele vai remeter a Sara. A gente não sabe nada sobre ele. A Sara é o relacionamento que ele tem, que é sustentação para ele. Mas ele não o laço afetivo que ela tem com ele não tem com ela. Em nenhum momento demonstra isso.
Mas ela que está aberta, a porta abriu, né? Ela gosta de mim, né? Então ela é minha. Preciso dela. Quantas pessoas não mantêm relacionamento assim? Tem nada melhor, né? Então você que gosta de mim, né? Então fica aí, né? Fica aí, deixa eu parasitar você um pouquinho aí, ó. Né? Isso faz com que seja mais fácil de desvincular, né? Você não tem essa... Exatamente. Para ela é difícil. Entendi. Para ele não. Por isso que eles estão trabalhando com ele. Entendeu? Porque muitas vezes o espírito desencarnado, né? Em alguns aspectos é mais fácil de lidar. Por quê? Porque a mente dele dá para acessar melhor a mente dele do que a nossa. A nossa mente aqui está escondida dentro do corpo físico, tem um monte de distrator, né? Um monte de coisa que tira. Ele não, ele está ali no processo o tempo todo, viu, né? A existência dele está girando em torno daquilo. Né? Continua. Ele fala, né, que ele se sente preso, a gente vai lembrar daquilo como o médium ele tem uma influência direta, né, de como que vai ser essa comunicação. Porque a Clementina, ela não dá para ele as ferramentas que ele quer. Ele fala que ele queria levantar e dar um papo em todo mundo. E aí ele se sente preso, ele fala que acha que isso é besteira, que não vai adiantar nada, que ele estava sendo provocado por eles, né? Essa ideia de chamar ele de amigo, querer ajudar ele. Ele achava que o pessoal estava ironizando ele. Né? Porque ninguém é amigo de ninguém, se me chamando de amigo, porque você quer passar a perna. Que ele fala assim, né? Eu não devo nada a vocês, né? Gente, por que ele está falando isso? E ele está com medo. Por que ele está com medo? Ele está com medo de ser julgado ali. Né? Ele está com medo que eles joguem na cara dele o que ele fez. Que ele não quer de jeito nenhum. Né? Isso é interessante, você falou, porque não é algo explícito no capítulo, mas provavelmente era isso e o... eu esqueci o nome do orientador. Raul. Não, mas quem está ajudando o Raul? O Clementino. O Clementino deve ter passado isso para o Silva, que é o Raul Silva, né? Porque nesse momento mesmo já vem o Libório perguntando, né, o que eles queriam dele, o que estava chamando ele. E aí ele vai fazer uma reflexão muito bonita, que é justamente a ideia que eles estão lá como se fosse um hospital. E quando chega alguém doente, chega alguém ferido, os profissionais não estão preocupados em saber o que aconteceu, por que ele está ferido, mas estão preocupados em ajudar a ferida. Está preocupado em ajudar a pessoa, em curar ele. E você vê que isso que vai, como se fosse o ponto-chave que vai gerar a mente do Libório. É assim que o Silva fala isso, o Libório ele já muda completamente a forma de agir. Aí fala, né, que é como se fosse uma energia direcionada, né, um fecho de luz para o peito do Libório, e aí eles fazem uma relação que é como se ele fosse um caminheiro no deserto que está cansado. Ele está cansado de estar ali caminhando, perambulando, e ele se depara com um oásis, né? Ele se depara com água fresca. E aquilo ali, ele já fica completamente disponível para ser ajudado. E aí, a partir disso, que ele vem chegando ali, né, para fazer como se fosse um passe nele mesmo, e ele vai fazer uma oração. Aí eu queria ler a oração, para achar tão bonito. Ele vem falando assim, ó: Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna o aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios, para que não lhe perguntemos de onde vem, e descerna-nos a alma, para a ventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te presides às determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente melhor cada dia, aproxima-nos uns aos outros para o trabalho justo.
Nossas almas são filhos da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. E isso é, de fato, tudo que ele precisava ouvir, né? E vai entrar muito nessa ideia de que o medo dele provavelmente era de ser julgado, né? Era de ser atacado, e o processo é justamente o contrário. É entender que todo mundo erra, todo mundo é suscetível a isso, e que aquele objetivo dele estar naquela reunião era para ajudar ele. Não era para saber o que aconteceu, não era para saber o que fez ele tomar as decisões, mas sim para ajudar ele. Olha só que interessante, né? A gente sempre lembra, a prece, o objetivo dela é reajustar a gente com as vibrações dos superiores. Então ele chega lá muito sobressaltado, alterado, nervoso, agressivo, ultra na defensiva, né? Igual um animal acuado, mordendo para tudo quanto é lado, né? Aí o que acontece? O dirigente da reunião percebe isso, tenta conversar com ele, vê que não está dando certo, porque tudo que ele fala ele rebate agressivamente. Aí ele recorre fazer uma prece, vou fazer uma prece. Quando ele faz uma prece, ele dá uma acalmada no clima da reunião e na mente do espírito lá, né? Aquilo toca o espírito de alguma forma. E aí agora ele vai voltar na mesma situação, né? Para aparecer a história do espírito, né? E aqui nós vamos ver que o Raul, ele também tinha mediunidade. Né? É justamente agora, o dirigente tinha mediunidade também, né? Você vê que justamente agora, igual o Marcelo falou, que eles vão conversar com ele, porque ele está completamente aberto. Ele pergunta, né, o que está acontecendo com ele, a partir desse momento, embora ele quer ajuda. E aí eles trazem, né, os amigos espirituais. Tipo, imagina um telão de LED, mas só que na verdade de um tecido assim, de mais ou menos 1 metro, tá enquadrado assim. Gente, é igual, segundo os amigos espirituais, é igual o que nós temos hoje ainda. É porque como na época eles não tinham como explicar. Década de 40. Então é a mesma coisa assim, descreve para o homem da década de 40 um celular. Sim. Uma caixinha assim, um quadradinho, um tamanho mais ou menos um pouco maior ali do que né, um pedaço de madeira assim, bem fininho assim, parece uma chapa, uma ripa de madeira, na qual aparecem imagens e você fala com as pessoas, né? Imagina, se descrever do jeito que é a mesma coisa, um negócio muito fino com a tela. Um tecido, porque o que é fino? Um tecido. Exatamente. Primeiro que nessa época nem televisão direito tinha, né? Então imagina quando lá a Ivone Pereira falou pro Dr. Bezerra que ia ter televisão no futuro, né? O Dr. Bezerra falou, né, através da Ivone Pereira pro dirigente, o cara doutrinou ele como espitrevoso obsessor, né? Para de falar mentira, né? Porque para eles é foda. Gente, o que tem hoje no plano espiritual, até para eles explicarem pra gente, né? Eles vão ter que falar, né, diminuir. Por isso que muitas vezes vocês vão, quem lê lá o livro dos espíritos, você vê que os espíritos ficam apertados com Kardec num monte de pergunta que ele faz. Eles falam assim, o Kardec falta vocabulário, né? Vocês não têm o entendimento do que é. Aí o Kardec fala, mas é isso que vocês estão falando? Não é não, mas é o que você entende, né? Muitas vezes os espíritos ficam falando isso pro Kardec, né? Então muitas coisas que o Kardec falava, perguntava, é como se eles falassem, olha, vocês não têm conhecimento científico para entender isso. Vocês têm que avançar na ciência. Vocês têm que avançar nas questões sociais, para vocês entenderem isso. Nós vamos falar do jeito que vocês dão conta. Mas que não é isso não, mas é o jeito que você vai entender, né? Então é sempre muito gradual a informação espiritual, né? Mas pode imaginar que eles estavam lá, agora a TV de LED lá, um OLED lá, sei lá o que era lá, tecnologia lá. Um telão que vai projetar. Que para nós talvez hoje fosse muito mais inteligível, né? A gente é muito mais entender do que o cara lá. Que negócio é esse, né? Falar um telão de LED. Se eles colocar uma tela, eles vão entender pela analogia talvez com o cinema, né? Que é um pano que eles jogavam imagem. Então eles vão entender mais ou menos aquilo, a analogia, olha só, né? Então assim, é complicado mesmo a informação. E justamente vai funcionar exatamente como um telão de LED. Para ver a mente do espírito. Para ver a mente do espírito. E aí o que o Marcelo estava falando, que o Silvio ele tem mediunidade, que é porque a partir do momento que essa tela
a energia, eu acho muito legal, né, quando a gente fala de corrente, quando a gente está aqui reunindo, é como se fosse uma corrente elétrica que vai alimentar esse telão. E aí, através dos pensamentos do Libório, eles vão ser projetados nessa tela. Exatamente. E aí, os espíritos vêm, o Libório vê, e aí o Clementino vai contar, né, através da mediunidade, vai mostrar para o Silva. E o Silva vai contar a história dele. Exatamente. Gente, isso é mais antigo até. Naquele livro, Memórias do Suicida, tem... A gente vai estudar ele? Ele tem muito a ver com mediunidade, né? Mas assim, é um livro muito bom, né? Dessa grossura, né? Lá no Memórias do Suicida, tem uma parte lá do livro que eu não sei se vocês sabem, né? O Memórias do Suicida foi escrito antes do Nosso Lar. Bem antes, né? É do Chico? Não, é da Ivone Pereira. A Ivone guardou o livro 20 anos. Porque ela achava que era a viagem dela. Quando o Chico publicou o Nosso Lar, porque o livro fala de hospital no plano espiritual, fala um monte de coisa, né? Quando o Chico publica o Nosso Lar, ela tem coragem, publica, tira da gaveta os original e vai publicar. O que acontece? Lá no Hospital Maria de Nazaré, que é lá em Portugal, né? Os suicidas, eles fazem uma série de cursos. E tem um curso lá do espírita que eu conheço, ele é Epaminondas de Vigo, né? Epaminondas de Vigo, é um velho de barba branca, eu conheço esses velhos de barba branca tudo. Fala que é velho de barba branca é da minha turma. E aí o Epaminondas de Vigo tem um curso lá que chama Conhece-te a ti mesmo. Né? E o Epaminondas de Vigo é aquele velho mestre lá, rígido, né? Oriental lá, né? Cheio do, né? E o que consiste o Conhece a ti mesmo? Ele bota você sentado lá na frente de todo mundo que está lá fazendo o curso, liga você numa máquina e essa máquina mostra suas vidas passadas, tudo que você fez de, né? Todos os pés na jaca, né? Ou então, né? Todos, Não conhece, assim, né? E aí, né? Mostra lá, por exemplo, no caso específico ali, era a causa do suicídio. Por que você suicidou? Aí conta a história do cara. Por que ele teve a tendência do suicídio? O que ele fez aí? Normalmente é uma encarnação ou duas antes daquele suicidou. Para o espírito saber a história dele, todo mundo vê a história, né? E lá no livro fala que o pessoal que ficava lá recebendo a aula dele, ficava tudo aterrorizado, né? De medo. Que dia que vai ser eu, né? Tipo assim, porque ele fala assim, vem cá meu irmão, senta aqui, né? E aí tem um dia lá que tem até um rapaz que vai sentar lá, né? Aí o rapaz morrendo de medo, né? O rapaz começa a fazer prece, tipo assim, né? Pedir pra né? Aí ele lê a mente do cara e fala assim, ele fala assim, ó, você tá fazendo prece. O Jesus que você recorre é o mesmo Jesus que me deu ordem pra fazer isso com você. Tá? O cara tá fazendo prece e ele leu a mente do cara e falou assim, você tá recorrendo ao Cristo? Que bom! Foi ele que pediu pra me fazer isso, eu tô aqui em nome dele. Né? E o pessoal morria de medo dele. E é um processo muito semelhante do que acontece na reunião mediúnica, né? E olha só, isso é uma coisa bem mais antiga, né? Isso é antes do Nosso Lar, gente. Antes do livro do Nosso Lar. Então imagina, né? Para ela publicar isso, ela ficou com medo de descer o pau nela, né? Deixa eu descer o pau no Chico primeiro. Gente. Ela era mulher naquela época, eles internar ela nunca mais. Gente, pra vocês terem ideia, a gente lê hoje aqui a coleção André Luiz, na época que o Chico lançou o Nosso Lar, ele levou paulada de gente do Brasil inteiro. O pessoal falava pra ele que ele estava inventando, que ele estava... Até o livro ser aceito demorou mais ou menos uns 20, 30 anos. A maioria esmagadora dos velhos, né? Lembra dos velhos que eu estava falando aqui, né? Que é um absurdo, que não existe nada disso, né? Os mesmos velhos que hoje tá velho agora, que reencarnou de novo, né? E fala que as obras do Chico são maravilhosas. Na época que estava lá e ele escreveu a primeira vez, né? Jesus já falava disso, né? Dos profetas, né? Ele falava para os fariseus, vocês falam que vocês vivessem na época dos profetas, vocês iam proteger eles. Mentira. Vocês iam matar eles junto com seus pais lá. Faltou Jesus falar, vocês eram os caras que mataram eles lá. Né? Ninguém... Mas outra história. Né? Mas o que acontece, né? Então esse processo já existe. Ó. Né? Eu acredito que existia até na época do Kardec já. Mas como é que eles vão explicar isso para Kardec? Se era difícil, a Ivone do Amaral estava tendo dificuldade, o André Luiz está tendo dificuldade aqui agora, na década de 40, 50 mais ou menos aqui, que passa o livro, né? Imagina na época do Kardec, gente. Né? O filme dele é muito bom, né? Mas não tem como explicar esse conceito que tem? Não. Na tela, Fora que não tinha nada um vídeo. Todo mundo deveria assistir. Tem um espiritismo consolidado. Ali não. Ali eram os primórdios mesmo. Toda novidade assusta. Ninguém acredita em novidade. Sabe quando eles vão acreditar nas coisas que a novidade veio? 40 anos depois.
né? Aí Não quando assusta, né? é sempre assim, é sempre 40 anos, 50 anos depois, sempre. Aí os caras que perseguiam falam assim, não, eu tô defendendo aqui, ó, eu tô aqui pra te defender, nossa, né? Sempre assim, tem sempre um atraso, um delay, né? Continua. E de verdade, né, a partir desse momento que vai contar a história dele, a gente vai ver que é o que vai fazer com que ele saia dessa confusão para ele, de fato, lembrar tudo que aconteceu e entender a posição que ele está. E aí, então vai começar a história dele. Isso aí. A história dele vai falar que vai contar da mãe dele, que era muito doente, né, uma velhinha, que ele era o último filho, ele era alguém que ela precisava muito dele, queria que ele estivesse do lado dela, só que ele não estava muito aí para ela. E que ia pro carnaval. Queria ir pro carnaval, porque estava em época de carnaval, exatamente. E ela ficava com medo de ficar sozinha, já que todos os vizinhos não estavam lá porque foi o carnaval. E aí vai dizendo, né, que ele já tinha um tempo que ele pegava das economias dela para sustentar os vícios dele. E aí, nesse dia, nesse fatídico dia, ele vai fazer isso de novo, vai pegar o que ela restou do dinheiro dela, vai dar um lero ali. Vou ali, já volto. E fica 3 dias, 4 noites, longe de casa, se entregue, né, às loucuras, né, desvairado ali no que os vícios dele... Não queria achar que era alegria, né? Alimentavam, exatamente. E quando ele volta para casa, a mãe dele já está em tempo de desencarnar, ela nem mais reconhece ele, e ele está tão embriagado, ele está tão fora de si, que ele diz que vai tomar um banho, aí na época ainda o chuveiro era aquecido com gás, né? Ele liga o gás, dorme e ele morre por causa do gás, como um suicida. E aí, justamente, isso faz com que ele volte a si. Imagina um drama de consciência dele. Ele fica doidão, fala assim, então foi isso que aconteceu, onde está a minha mãe, minha casa, ai meu Deus do céu, a Sara. E ele fica tão atônito, que aí os amigos espirituais, né, vão ajudar ele. Aí o Raul, o Silva, né, ele vai amparar ele, vai dizer palavras para ajudar, falando que a mãe dele está em outras esferas superiores que está ajudando ele. E aí ele começa a chorar. Um ponto que os amigos espirituais então já retiram ele. Exatamente. Eles vão mostrar para ele a verdade. O maior processo de cura é a verdade. Claro que não é verdade nua e crua, né? Houve um processo de preparação, né? Então a gente tem que sempre... E cada caso é um caso. Nesse caso aqui nós estamos lidando com um espírito que é um espírito arrogante, agressivo, né? E que não aceitava ajuda. Você não vai pegar, por exemplo, uma velhinha que chega na reunião mediúnica, né, toda cheia de necessidades, ela está perdida, uma coisa assim, fala assim, Dona Maria, só morreu. Né? Às vezes, então, para cada caso, a espiritualidade tem uma forma de trabalhar aquele espírito. Né? Então, assim, cada caso ele necessita de uma abordagem diferente. Né? E é interessante essa tela aqui, estava vendo outro dia no YouTube, né, que eles já estão fazendo um aparelho que dá para ler, para ver o pensamento da pessoa. E até tem eles conseguiram uma imagem lá toda difusa lá do que a pessoa estava pensando, assim, bem, né, que basicamente o que esse aparelho faz. Ele transforma o pensamento em imagem. Imagina quando existir isso. Você roubou? Vamos ver aqui. Tá? Você matou? Né? Gente, nós estamos caminhando cada vez mais para a era da verdade, né? E uma das é bom para quem quer viver na verdade, para quem gosta de esconder é tormento, né? Por isso que muita gente hoje tá... Gente, é o negócio que nós estamos vivendo. Olha o pêndulo que nós estamos vivendo. Hoje é a época da superexposição, né? Qual que é o vício da nossa época? Internet. Superficialidade. Eu tenho que aparecer, eu tenho que todo mundo me veja minha foto, né? Eu tenho que parecer sempre bem, né? Se eu tivesse as pessoas achando que eu estou... A superficialidade. Qual que é a virtude da internet? A era da verdade. Tu vai aparecer, né? Então não tem mais aquele negócio, né, do seu Zé que morria e aparecia a outra esposa dele que morava na cidade a 5 km do lado, lá com mais 5 meninos que ninguém nunca conheceu, né? Porque se você vê uma Marcela ali, né? Então hoje, com essa questão, né, que nós estamos vivendo, a nossa vida está muito mais aberta, né? Então, para aqueles que estão acostumados a mentir, eles estão continuando mentindo, só que de outra maneira. Eles estão maquiando a própria vida, né?
Mas mesmo essa maquiagem some. Mas para aqueles que gostam da verdade, é o momento da verdade. Né? Todo mundo... Ou você entra lá na timeline da pessoa, você sabe tudo que a pessoa gosta. Aí a pessoa vive só de mentira e chega lá no outro plano. Entendeu? Nem precisa chegar não, aqui mesmo. Né? Ver, porque... Né? Ainda é pior ainda. Hoje é difícil enganar os outros, graças a Deus, né? Eu vi um caso, né, quando... Não lembro quem estava visitando outra esfera lá, e aí ele olha, passa uma mulher, ele olha a mulher, acha ela linda. O Ranieri. Vira pra ele. Tipo assim, nossa, não, mas olha pra ele igual olha pra criança. Te entendo, tá? Tadinho do céu. Lá ele pensa. Inclusive o espírito, né? Que eu falo que é um anjo maravilhoso, né? Um anjo no sentido de um espírito iluminado, né, gente? Um espírito feminino maravilhoso. Aí o Ranieri tava lá, ele foi visitar. Aí ele olha pra ela e fala, nossa, que mulherão, né? Aí o espírito olha pra ele como se olhasse pra uma criança de 2 anos de idade, fala assim, eu te entendo, tá? Tá tudo bem você sentir isso, né? É característica de seres inferiores, é igual a gente faz com pet, né? Com cachorrinho, né? Tadinho, né? Babou na comida, olha, lindeza, né? Passa a mãozinha no bichinho. É isso, né? Por isso que a gente por isso que muitos espíritos não conseguem ficar no plano espiritual, porque um vê a alma do outro o tempo todo. O tempo todo. Tipo assim, ó, você tá pensando nisso? Você me acha chato? Nossa, né? Você me acha feio? Né? Marcelo, o que são espíritos semi-materializados? Semi-materializados é espírito da desencarnado mais próximo da Terra. Porque eles estão tão próximos do plano físico que eles estão interagindo, eles estão materializados no sentido que eles vivem a vida da matéria. Eles ficam andando aqui. É isso. A maioria dos espíritos encarnados está aqui, ué. O Libório aqui, ele vai falar, né? Mas ele não vê a equipe espiritual, né? Ele tá vendo quem tá encarnado ali. Tanto é que a vida do Libório é toda materialista. Ele vive para comer, para beber, para estar junto com o que a Sara faz, velho. Não tem nada espiritual, ele não sabe o que é muito espiritual, ele não sabe bobear, entendeu? Se ele souber que ele tá morto, aquilo ali para ele não representa muita coisa, não. Semi-materializado, por quê? Porque tudo que ele pensa, que ele vive, que ele age é aqui da matéria. Ele morto nem vivo, então. Não, ele tá, mas ele tá vivendo aqui, ué. Ele tá morto, mas Ele o mundo mas da se sente matéria vivo. e as sensações que a matéria traz é que Ele são. tá morto, mas se sente vivo. E quando ele fica, essa questão toda com a Sara, é porque ele fica tão próximo dela que ele sente tudo, ele fica com ela pra sentir as sensações que ela sente. Então ela vai comer o frango frito, eu quero também sentir Exatamente. É o que acontece. Não é que ele tá morto ou vivo, né? Porque os espíritos estão vivos lá no plano espiritual. Mas a mente dele tá ligada só às coisas daqui. Ele não quer saber de nada de mundo espiritual. Ele quer saber das coisas que comer, beber, ir pra festa, rir, contar piada. A maioria dos espíritos que desencarnam, eles não querem saber do mundo espiritual, gente. A gente fala de... né? Na verdade, a maioria dos espíritos que desencarnam, eles têm até medo do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é a verdade, né? Então eles fogem daquilo, né? Aquele dia o Fernando conversando com a gente. Entendeu? A maioria dos espíritos... mas ali já é um espírito equilibrado, né? Ele já Não, ele falando. contando pra ele gente. falou sobre um processo de fake news, não sei o que, ele tá falando justamente sobre isso. Porque nas regiões inferiores, nas regiões inferiores, os espíritos, eles nem lembram que existe nada superior. Que Jesus que presta, muitos espíritos encarnados falam assim, esse negócio nem existe. Jesus, nunca vi. Isso aí tem uns caras aí que falam que existe. Entendeu? Por quê? Porque a vida deles gira em torno disso aqui, ó. Eu quero ir lá na minha casa, ver se minha mulher tá lá, eu quero ir lá ver meu trabalho, meu dinheiro, se meu filho tá lá mantendo minha... Né? A vida, tem espírito que é a vida dele. No dia ele fala. É a continuação do dia a dia dele aqui, da matéria mesmo. Fica ali arrumando a casa, Exatamente. pensando, Isso. tem que fazer almoço, tem que não sei se ele explicou isso. Isso a maioria. Gente, isso é 90%. 90% dos desencarnados estão nessa onda. Entendeu? 90%, igual eu estava falando aqui, né? O Lucas estava me contando, já tem no plano espiritual, né, as categorias de vício do mundo moderno, que é o espírito que obsedia os outros por causa de Instagram, por causa de Facebook, de rede social, né? Desencarnei, eu era lá o tiozão da rede social, eu continuo doido no plano espiritual com o meu Instagram, com o meu Facebook, eu encontro um encarnado que é apaixonado por isso também, eu fico lá obsidiando o cara, posta foto assim, ó, né? Faz isso que você vai ganhar mais seguidor. Tem esse, hoje, mudou, gente. Os espíritos acompanham, você acha que não tem obsessão? Ele acompanha obsediando alguém que tá encarnado. Mas imagina, hoje... Se você é viciado no trem, você desencarna, você continua viciado. Exatamente. Hoje os... Você vai juntar com Hoje... viciado. Tem também. Exatamente. Credo, Gente, você acha que eu não fico pensando lá em casa, tô lá jogando meus joguinhos lá? Nossa, o Mario Bros passou o tempo inteiro. Tem, gente, tem, né?
Tem. Cruz. Tem. E olha que eu gosto do videogame, viu, gente? Eu tenho 3. Ai, Jesus. Eu que eu mais gosto de videogame, gente. Nossa. Né? Tô lá jogando meu God of War lá e o negócio lá. Você vê. Para finalizar, né? Aí então o Libório ele fica tão comovido ali que a espiritualidade superior vai retirar ele, né? Então a Clementina volta assim, né? E ele vai ser conduzido para o resto do tratamento. E aí a galera lá, né, André Luiz, o Hilário vai ficar muito atônito, né, querendo saber o que é esse aparelhinho. E aí o Alves vai explicar, né, que ele é um condensador ectoplasmático. Então toda energia gerada Materializa coisas. Materializa imagens. no caso, É uma televisão. Muito É legal. um monitor. E ele Né? fala isso, a corrente do grupo é o que vai sustentar. Ele vai falar sobre qual que é a importância do pensamento de cada um durante a reunião. Porque se todo mundo está vibrando positivamente, querendo o bem daquele espírito, vibrando no bem, vai ajudar ainda mais no processo de projeção. Mas se as pessoas estão presas nelas mesmas, pensando só nos vícios dela, ou igual o Marcelo estava falando, se alguém está pensando, nossa, que espírito chato, nossa, pelo amor de Deus, vai embora, vai cada vez mais atrapalhar. Só os desencarnados. Oi? Esse aparelho, só os desencarnados que vem a projeção? Uai, sim. O Raul viu. Ele viu porque Ele tem a mediunidade. mentor contou para ele. Ah, mas ele não, ele mesmo. Se ele tivesse a mediunidade de evidência, ele veria. É do plano espiritual. Ele veria. Porque eu já vi. Você já viu, Marcelo? Não basta humilhação que a gente passa aqui. Tá, mas gente, a espiritualidade. É legal, gente, não é, né? não, a Você tá espiritualidade vendo? não usa isso nos encarnados, não. E se usar, você acha que eles vão deixar, por exemplo, tem aqui tá uma reunião aqui, ó, né? Se eles tiverem que usar isso no encarnado para algum tipo de análise, alguma coisa, eles vão usar aqui lá num outro lugar lá que eles vão ver a imagem. Eles não precisam ver aqui na frente todo mundo. Aqui eles têm, porque eles mostram pro espírito Isso que está sendo atendido. pro Libório ver. Entendeu? Não é Hoje, pra- se eles fossem. É aquela questão, aqui né, se fosse agora, eles iam falar assim, ó, nós temos um monitor que permite ver o pensamento do espírito. Eu já participei de Eles- reunião que várias vezes acontecia do espírito voltar ao passado, mas era só ele que Você já estava viu, vendo. já viu quando o pessoal tá A na. gente via que ele estava vendo, mas a gente Você já viu não quando via. passa. Ó, quando a pessoa fala assim, tem um quadro. É, exatamente. Por que é um quadro, gente? É porque Qual que é o é formato da uma- televisão? Quadrado. Aí na época do André Olha esse Luiz, quadro aí. é um quadro. Não tem um nome pra dar, não tinha. Hoje, né? O espírito vai falar pra você, olha esse monitor aqui, Uma TV. né? Olha essa tela aqui. Uma projeção. Entendeu? Ele vai usar uma linguagem, né? Só que como o pessoal lê, né? O pessoal fala assim, eu tô vendo um quadro. O médico hoje fala isso, né? Porque é o vocabulário antigo. Porque é o que dava mais, né? Um quadro com movimento, tipo, né? Lembra do Harry Potter, né? Que os quadros movem, né? Então aquilo ali é a forma talvez mais fácil de explicar para a pessoa daquela época. A gente a técnica de contar a história. Você pega um quadro e vai movendo o personagem ali. ó. Exatamente. Ou seja, tá no inconsciente há muito Exatamente, né? Até desde a época que o homem pintava a parede da caverna, ele está registrando o pensamento dele, né? Tanto é que é ali que começa o mundo de prova e expiação, tá, gente? Para quem não sabe, quando a gente vai estudar as questões de mundo de prova, aquela coisa toda, o que fala que o mundo virou um mundo de prova e expiação e saiu do mundo primitivo é quando o homem começa a registrar a história. Ah, porque ele já tem consciência. Ele começa a criação da escrita, né? Ou da iconografia, antes da escrita ainda. Aquilo ali, tipo assim, saiu do mundo primitivo. Agora entrando na prova e expiação. Aí nasce a história. Né? Porque até antes não tinha história. É quando você volta ao passado para Porque agora, porque agora eu posso chegar lá na caverna, né? E olhar na caverna e ver lá o bando caçando mamute. O bando escondendo da chuva. Ou seja, o conhecimento saiu da mente pela primeira vez. Entendeu? Né? Então aqui, o espírito aqui, quando ele está sendo atendido, o que acontece? O pensamento dele, né, vai refletir para que ele mesmo veja. Os espíritos de luz precisam daquilo? Agora que a gente fala de ferramenta. Por exemplo, o Clementino precisaria daquilo? Não, porque o Clementino podia ler na mente do espírito. O André Luiz precisaria? Não, porque o André poderia entrar lá dentro da mente do espírito e ver lá na mente. Esse tipo de ferramenta normalmente é utilizado para quê? Para que o próprio espírito que foge da situação aprenda. Por que ele é usado lá no Hospital Maria de Nazaré?
para que o próprio espírito veja a sua história, aprenda, e para aqueles que estão em volta aprendam com ele. Tanto é que é por isso que todos que estão lá passam pelo mesmo processo. Você vai ver a história de todo mundo, mas todo mundo vai ver a sua também, que é justo, nós não vamos expor um só. Né? E nesse processo, todos eles crescem. Né? Muitas vezes o erro é compartilhado, né? Eu aprendo a história do outro, né? Uma terapia de grupo. É uma terapia em grupo, cada um conta a sua história, não tem essa questão do... E olha que você lá do início, não tem lá do lá que o pessoal vai para contar sobre. É muito parecido, né? Só que tem outros tipos de recursos, né? Olha como é que as coisas todas se encadeiam. Então, quando eu tá tendo esse processo mediúnico todo, qual que é o objetivo ali? É ajudar o Libório. Porque ajudando ele, eles vão conseguir ajudar a Sara. Talvez a Sara, a questão da Sara, como ela está ali por uma vinculação afetiva, ajudá-la é mais fácil, porque ela já tem um amor desenvolvido. Se ela já tem um amor pelo Libório, ela já tem um desprendimento, ela já tem renúncia. Está tudo em germe ali, porque ela já ama o outro. Né? Então ela amar o outro já é o primeiro passo para o processo de crescimento de libertação espiritual dela. Né? Por isso que a maioria das pessoas que vem na casa espírita buscar ajuda, né? Muitas vezes a pessoa fica. Por quê? Porque ela já vem, porque eu venho aqui por causa do meu filho, eu venho aqui por causa do meu irmão, eu venho aqui por causa do meu pai. Né? Normalmente quem vem buscar ajuda, a pessoa fica. Por quê? Porque ela já está num processo que ela já está saindo de si. O ato de buscar ajuda é muito bom. Né? Então, olha que interessante, né? Movimenta um monte de coisa. Né? Então, como o ato do médium aqui, a dona Eugênia, que é a médium aqui, né? Quando ela faz esse tipo de trabalho aqui, o que ela está trabalhando? Ela está auxiliando quem precisa. Né? E é uma coisa muito bonita. Porque aqueles que amam o Libório lá no plano espiritual vão lembrar que a dona Eugênia ajudou ele. Né? Interessante a gente pensar nisso. Eu lembro que uma vez a gente estava na reunião mediúnica aqui, e aí tinha uma companheira nossa médium que estava deprimida, estava passando um monte de problema. Né? E aí o Lucas virou para ela e falou isso, falou assim, ó, conta para o seu negócio aqui. Você está passando por esses problemas aqui, mas tem muita gente que te ama aqui. Aí ela falou assim, tem nada. Aí eu falei assim, tem, vou te contar aqui, ó, quantos espíritos já passaram por você aqui? Aí ela falou assim, não sei, mais de 30 anos. Aí ele falou assim, tá. Você já parou para pensar, cada um desses espíritos tem mãe? E aí ele virou para ela e falou assim, você é mãe. Você esquece o que alguém faz pelo seu filho? Você esqueceria alguém que ajudou seu filho? Quantas mães tem no plano espiritual que estão fazendo prece por você? Que estão preocupadas com você? Que te amam? E isso não é só uma questão mediúnica não, tá, gente? Isso é um trabalho do bem, um trabalho social. Já veio espírito aqui para falar com a gente isso. Né? O morador de rua veio aqui, ó, foi atendido, foi ajudado aí durante o tempo, depois até morreu. A mãe dele manifestou aqui para agradecer. Falou assim, vocês trataram meu filho igual gente. Isso, pra mãe, pra gente é nada, né? Porque a gente, né? Mas pra a mãe ver alguém tratar o filho dela bem, né? Olha o peso que isso tem. Então, quando o Marcelo fizer bobagem, né? E o Marcelo for lá desencarnar lá, e o Marcelo estiver no umbral, vai ter umas mães. Ela fala, não, o Marcelo ajudou meu filho. Né? Espero que sim, né? Uai, né? Não sou bobo? Né? Não estou fazendo por causa disso não, tá? Né? E a gente faz menos do que a gente acha, né? Também tem essa coisa, né? A gente faz muito menos do que a gente aparenta fazer, né? Mas olha só, gente, olha a rede de afetos que a gente está construindo quando a gente trabalha no bem. A gente fala assim, vem para assistência, vem ajudar, faz caridade, né? Ajuda quem passar pelo seu caminho. Aquele ser pode não ser grave, mas aquele ser tem mãe. Que às vezes é difícil fazer esse bem para quem mora com a gente, pisa no nosso carro. Mas você começa a exercitar lá fora, de repente você está fazendo ali dentro sem receber. Né? Sim, gente. Mas a mãe é desequilibrada, tá? De 100 que você ajuda, tem 5 mães desequilibradas e 95 que não são. Ou então tem uma avó, né? Tem muita gente que é avó. Uma irmã, um pai, gente, tem sempre alguém. o bem que, se alguém fizer um bem pro meu filho, eu não vou esquecer dessa pessoa nunca. Ajudar a ensinar aqui. Pode ter certeza, onde eu tiver no plano espiritual para pegar esse aí, não, vem cá, esse aqui eu vou cuidar dele. Se eu tiver condição, vocês não fariam isso não? Só, esse aqui ajuda meu filho, esse aqui ajuda minha mãe, esse aqui... Gente, às vezes mais do que se fizesse por nós.
Acho que eu tô um caminho certo. Por isso que a prática do bem, a gente fala de prática do bem, a gente fala de caridade, essas coisas todas, né? Quando Jesus fala pra gente que isso é bom, ele não tá brincando. Porque quando você começa a movimentar no bem, você cria uma rede de amor em torno de você. Uma vibração. Né? Diferente. Lembra a história do Chico lá com o cara lá que foi assaltar ele, é um amigo dele, né? Tava voltando lá de madrugada, lá do Centro Espírita, lá 3 horas da manhã, lá em Pedro Leopoldo, lá parou o carro lá, os caras tiraram o revólver, matar esses caras e roubar. E olha que eles tinham nada, né? Aí o bandido virou pro outro e falou, não, esse aqui é o Chico Xavier que dá comida pra minha mãe. Valeu muito mais que Emmanuel, valeu muito mais que Mancheira, ninguém foi lá ajudar ele não, né? O que ajudou ele foi o bem que ele fez pra mãe do cara. O cara lembrou, falou assim, ó, eu ia lá, minha mãe levava comigo, esse cara que dava comida pra ela, né? Esse aí não. Olha, gente, Todo bem, aí veio aquela frase do Chico, o bem que fazemos é o nosso advogado em todos os lugares, nem é do Chico, é do Emmanuel. Né? Mas o Chico fala, né? O bem que fazemos é nosso advogado. E aí nós vamos entender, e isso também é mediunidade, tá, gente? A relação mediúnica das coisas, olha só. O que é ser médium? É ser intermediário. Então, quando eu sou médium, eu estou recebendo algo, passando para frente. E à medida que eu recebo aquilo e passo, eu me torno responsável por aquilo. E a consequência daquela ação se torna minha também, para o bem e para o mal. Então, se eu sou médium da fofoca, se eu sou médium da palavra que vai destruir o outro, né? Então eu vou ser responsável por isso, mesmo que eu não tenha participado. Mas se eu sou médium do bem, da luz, de valorizar o outro, de ensinar, o bem que o outro fizer a partir daquela minha palavra, de certa maneira eu recebo também, né? Mas aí nós terminamos o estudo. Gente, semana que vem quem que vai fazer o estudo mesmo? Se não tiver ninguém... Ah, já tem. Eu sou a última da fila. O que é Psicofonia sonambúlica, capítulo 8. Quem que é? Você? Então, amém. Vocês separaram, não, Ricardo, porque semana que vem Deixa eu não vou poder. eu só desligar aqui. Pessoal, então vamos fazer a nossa prece aqui para terminar, né? Para a gente começar a nossa prática aqui. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver com amor, que possamos perceber o bem, a luz naquele que convive conosco. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a mediunidade é sempre instrumentação do bem, na qual escolhemos ser porta-vozes do amor, do bem ou da treva e do desespero. Ajuda-nos, Mestre, no devido discernimento e permite que possamos, de alguma maneira, colaborar contigo na construção do reino esperado. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Aqui vamos fazer o nosso intervalo. Na volta, a Luiz fala. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.